No ar, o Resenha Tricolor número 66, o São Paulo para, mas a gente não, hoje é dia do trabalho, meu filho. No programa 66 temos um convidado muito especial, Ricardo Flight, o blogueiro do lance. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, agradeço o Rodrigo, Caio, Daniel. E estamos aí para falar sobre o São Paulo, né? No dia do trabalho, a gente vai trabalhar o pensamento, né? É isso aí. Como o Ricardo já adiantou, Rodrigo Junqueira. Estamos de volta, falando de muito trabalho aí, muito tricolor. Em São Paulo, em pleno feriado. Que milagre. Estranho, hein? E Daniel Campos. Sempre. A música, produção. Alô, alô, minha cerveja por favor, está no ar, mais um Resenha Tricolor. Alô, alô, minha cerveja por favor, está no ar, mais um Resenha Tricolor. Papo descontraído, sou tricolor querido, temos os convidados São Paulinos. Em semana de jogo e de treinos fechados, hoje a pauta é livre. Ricardão, vamos começar por onde? Falar do nosso tricolor aí. Cara, vamos começar pelo elenco, né? Eu falei assim, o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado do Paulista, então o que nos resta agora é analisar se o Rogério Ceni, a comissão técnica e esse elenco vão suportar um Brasileirão de 38 rodadas. É isso que a gente tem que projetar. E o que você acha, Junks? Eu concordo 100%, acho que é um momento de... Já devia ter tido esse planejamento, mas a gente entende que tem... desvios no caminho, o planejamento era de chegar na final, ser campeão, etc e tal, e isso poderia mudar, mas com essas condições eu acho que sim, tem que focar em alguns reforços, algumas dispensas e pensar um pouquinho, já começar com tudo no brasileiro, porque pontos corridos é bem diferente. Eu acho que já foi anunciado que teremos uma redução de elenco, né? Então o que não está claro ainda oficialmente quais são as peças que saem. Essa semana foi ventilada uma lista de 5, 6 nomes para dispensas ou à disposição para troca, etc. E nitidamente tem um pedido de 2 titulares. Acho que isso foi explícito, não foi uma coisa de bastidor, uma coisa de... Foi público, né? Foi público, né? Tem um pedido de 2 peças para o brasileiro, não é 2 peças como foi o Marcinho e Morato, que são peças para compor elenco. Existe um pedido de 2 peças para o time titular. Eu acho que a beleza de janelas, assim, é a gente especular em cima de tudo isso, né? E da lista, o que você achou? Dos 5 nomes? Não, eu antes de falar da lista, eu queria falar de 2 pontos que tem a ver com o que você está falando. Primeiro, estão comentando assim, se o Neilton estiver na lista de dispensa é um erro de planejamento. Cara, eu não acho que é um erro de planejamento. O futebol é tentativa e erro. Tem rival aí que contratou 60 jogadores, mandou outros 60 embora e foi campeão brasileiro. Não dá pra você prever como o cara vai se adaptar às condições do clube, à panela que tem, ao tipo de amizade. Eu acho que poderia ter tido um planejamento. O Rogério fez um planejamento. É que ele manter essa porcaria. Não, o Rogério, sim. Não o Rogério fez um planejamento. Acontece que o planejamento foi feito com dívida bancária. Um mês depois vendeu o Neres, o cenário mudou. Então, assim, começou o que dá? É o Neilton. Então vamos trazer o Neilton. O que dá? E traz isso aí. Aí o dinheiro entrou, as condições melhoraram, tem que mudar o jogo. O Neilton no São Paulo, ele é horrível. Horroroso. Só que, analisando friamente, não dá para condenar o Ceni, nem o São Paulo também, porque qualquer pessoa aqui contrataria o Neilton do ano passado, vamos dizer assim, ainda mais no cenário do primeiro semestre. Apostaria. Foi Só que fácil o cara tá numa tiriça danada, né, meu? Pelo amor de Deus, ele tropeça nele mesmo ali no São Paulo. Mas tem que ver que se vai dar uma sequência para ele, né? Apesar que já deu bastante chance. Concordo. E aí, agora só para colocar uma dividida nessa situação... Eu ia te perguntar sobre isso. A questão é a seguinte, várias situações do Neilton. Ele entrou e nunca mostrou, assim, dá a entender que nem vontade ele demonstra. E o Morato entra no segundo jogo contra o Cruzeiro e arrebenta. Então, fica Morato. Adeus, Neilton. Também acho. Adeus, Neilton. Na minha opinião. Qual o Morato da história, né? Querendo a vaga. Tá cavando a vaga.
Agora, quem acompanha o treino fala que o Marcinho também rende bastante bem nos treinos. Falam bem dele, né? Eu achei que você ia falar. Eu vou fazer uma pergunta para o nosso convidado para trazer uma pitadinha de polêmica aqui para a mesa. Eu, obviamente, não estou satisfeito com as 2 eliminações, mas no dia do trabalho eu acho que o São Paulo do Rogério Ceni precisava de um pouco de tempo para trabalho. Eu não sei o quanto foi certo ou errado, a gente foi Florida Cup, voltou, começou muito bem o campeonato, aí quando veio o primeiro revés a gente não teve mais semana de treino e estamos eliminados das 2 competições que a gente disputou. Ao meu ver, São Paulo entra num tempo aí de preparo e entra forte no Brasileiro e na Sul-Americana. O que você acha? Cara, é o seguinte, é uma situação complexa, vamos tentar pontuar algumas situações. Primeiro que o Rogério Ceni, ele pegou um elenco que foi herdado, né? Ele não teve como chegar e apresentar uma lista dos que ele queria. Alguns, Sidão, Cícero também, que ele tem a parcela de culpa dele. Sim. Depois, não dá para o Rogério Ceni também reclamar a questão do calendário, porque sempre foi assim, e quando ele aceitou, ele não é nenhum neófito. No futebol, no mundo do futebol, ele sabe que aqui no Brasil é jogo de quarta e domingo. Então, ele também não pode falar, não temos tempo para treinar, para implantar o nosso sistema. Agora, se por um lado, né, vamos falar, se existe um lado bom na eliminação, são os 15 dias de treinamento, o lado ruim, que coloca uma situação adversa para o Rogério Ceni, é que se ele começar a perder também no Brasileirão, ele não vai ter mais a desculpa de que ele não teve tempo para treinar e que o elenco, a condição física, o clima, a temperatura, tipo assim, e a posse de bola não vai ser mais suficiente para ele se esconder atrás dessas situações. Ainda que muito São Paulino não pode xingar a mãe, mas não pode xingar o Rogério Ceni, a gente também tem que ter uma análise longe, distanciando do mito, né? Tem que ter uma análise fria. Eu concordo que vai perdendo argumento, né? É a falta de treino, é o elenco que eu não montei, etc. e tal. Mas, independente de ser o Rogério, né, acho que dificilmente a gente vai ter uma outra aposta tão boa no meio de temporada. Então, a minha defesa é que, mesmo se comece o Brasileiro não voando, mas ganha, empata, não sei o quê, que a gente, como torcedor, apoie e fique com o time e com o Rogério pelo menos até o final do ano, para a gente ter um ciclo do Rogério como treinador evoluindo. Porque se eu mato o Rogério numa 5ª rodada de Brasileiro por causa do primeiro semestre e um começo ruim do Brasileiro, a minha preocupação é, cara, nós vivemos os últimos anos com um monte de treinador meia boca, sem identificação e com dores de cabeça muito maiores do que é o Rogério no banco. E nesse momento eu prefiro tentar ver se o Rogério pode vir a ser um grande treinador, que é a aposta, né? E dá pelo menos o tempo até o fim do Brasileiro para ver. Mais, 2 anos. Vou te fazer uma pergunta, Junks. 2, na verdade. Qual é o nível de tolerância que a gente tem que ter, independente dos resultados nas primeiras 5 rodadas, e qual é a expectativa que deve ter para o brasileiro? Para alinhar as duas coisas, né? Eu acho que... perdeu as 5 rodadas, foda-se, não, sem dúvida, o Rogério sem dúvida. Onde chega? Vamos lá. Acho assim, a expectativa... a gente tem uma expectativa sempre muito alta, a gente sempre fala em título do São Paulo, a gente sempre fala em estar encabeçando todas as competições. Ao meu ver, a expectativa para esse ano é cavar uma vaga na Copa Libertadores, ficar ali em cima entre o top 5, brigando ali top 6, numa coisa bonita, uma coisa período de reconstrução, um ano de reconstrução. Com certeza. Para o ano que vem mas dessa vez dinheiro, de verdade. Tem reforço, tem visualidade para um patrocínio, tem toda a volta de uma importância de estar nessa competição. Então acho que a expectativa tem que ser essa. Na Sul-Americana a expectativa, como é um tiro mais curto, a minha é de ser campeão. Eu acho que é uma competição um pouco mais tranquila, apesar de ser mata-mata, mas eu acho que é menos difícil do que o brasileiro. E a tolerância, falando um pouco, Caio, acho que é difícil de mencionar assim, a tolerância da ignorância. O pessoal cobra de uma forma ignorante.
com palavras baixo calão, xingando o cara, falando que a culpa é dele, não analisando o todo. Então acho que precisa ter calma e uma forma certa de cobrar. Cobrar tem que cobrar. Tem que falar de uma forma, não é xingar, não é vaiar no estádio, não é nada disso, mas precisa ter uma parcimônia nessa cobrança. Eu não acho que é nem 8 nem 80, tem que ficar no meio termo, porque a gente está do lado do cara. Mas uma questão que a gente tem colocado, Rogério Ceni, a torcida do São Paulo tem que aprender a ouvir isso, é o seguinte: o Rogério Ceni, ele está há 4 meses desenvolvendo um trabalho no São Paulo, só que ele montou um esquema tático, só que ele precisa também fazer com que o time varie dentro desse esquema tático. O que a gente viu contra o Corinthians na primeira partida e na primeira partida do Cruzeiro foi um time jogando do mesmo jeito, um time que foi assimilado pelo técnico adversário e ele não conseguia romper as linhas de defesa do adversário. Então o time não pode ser um tom só. Então, esses 15 dias de treino, também, ele tem que dar essa amplitude para o time, digamos assim, até porque ele tem um cara lá, o inglês, que manja muito em livros e mais livros sobre esquema tático. E se o Rogério Ceni ficar, depois dessa intertemporada, agora dos 15 dias. Desses 15 dias para começar o Brasileirão, e a gente começar a ver o mesmo time batendo na mesma tecla, isso também a gente tem que questionar, porque por mais mito que ele seja, comprometimento, um cara que é a cara do São Paulo, é praticamente um patrimônio do clube, mas a gente também não pode ficar cego, né? Aliviando, né? E você, qual é a sua expectativa e qual é a sua tolerância sobre o mito? Escreva aqui pra gente. E de novo aqui no quadro Perguntas do Internauta, obrigado pela participação. Pessoal em massa que mandou várias mensagens, tem perguntas e num muito tempo bacanas. Curto, hein, né? Tempo curto, rápido aqui. Obrigado você que participou. Então vou começar aqui, o Rafael Dias pergunta aqui pro Caio, que o Rogério falou em trabalhar com 29 jogadores, a gente tem 34. Você poderia especular quem seriam 5 nomes a não serem aproveitados? Que eu não sei se vai emprestar, 4 goleiros e 25 de linha. 25 de linha, ele disse um a mais, um a menos, assim. O que eu tenho ouvido, que eu não sei o quanto tem de verdade, o quanto tem de especulação, porque o Rogério dificilmente vaza isso. Breno, o Shailon não estava nessa lista, mas recebeu uma proposta de empréstimo, São Paulo deve liberar, do Guarani. O Breno, sou eu não li, o Wellington, Neilton e o Douglas. O Wellington não estava na matéria que eu li. Schmidt, né? O João Schmidt já foi. O João Schmidt já foi. Eu tive uma informação, uma suposta informação que o Wellington é um dos negociáveis, que não é lista de dispensa, né? Vamos falar da forma adequada. Exato, são negociáveis. E eu não manteria eu manteria o Shailon, que eu vejo futuro. Os outros eu acho que podem ser substituídos por peças melhores. Bacana. Mais uma então aqui, do underline Vitor Dom. Fala para você se você tem alguma informação ou se alguém te informou sobre um patrocínio master além do Banco Intermédio. Ou informações do tipo, não precisa ser só master. Parece que há uma negociação com 2 e a única informação que eu tenho é que não existe a história da barreira do Rogério Ceni. Isso não é verdade. E que o São Paulo realmente negocia patrocínio master. Explica aí a barreira. Porque disseram que um dos pontos para o Banco Intermédio assinar com o São Paulo seria o Rogério Ceni, mas não é verdade. O Rogério não é um empecilho para a negociação. Existem outros pontos para que a negociação seja concluída. Boa. Agora para o nosso convidado aqui, Ricardo, o pessoal aqui, o PH94 Underline pergunta: Morato titular no próximo jogo para você? Ou vai de Luiz Araújo ou Cícero? O que você gostaria aí de ver no nosso tricolor? Olha aí, qual o Morato dessa história? O Luiz Araújo... Ele até se arrumou na cadeira. O Luiz Araújo, ele teve uma sequência muito boa, caiu, né? Não sei se foi o namoro, se foi o romance, se foi a maré. Mas o fato é que o cara deu uma caída. Porque namora palmeirense e cai. Ela é a lógica. É a lógica do negócio. Então ele tem mais uma pra cair. Não pode dar mais uma sequência pra ele. É verdade. Aí a questão é o seguinte, eu voltaria insistiria no Luiz Araújo, mas deixaria essa opção também até de tirar um cara do meio campo, porque é o seguinte...
Na verdade são 3 volantes, mas assim, 2 atuam como quase que meio campista, meio atacante, quase em determinadas situações. E o Cícero não tá jogando porra nenhuma, né? Essa é a verdade. O Cícero, ele jogou bem contra o PSTC, que ele marcou um monte de gol, tal, mas jogar contra o PSTC também, acho que eu com uns 20 quilos mais magro, eu jogo, entendeu? Boa. Mais uma então aqui, Ricardo. O Adar Noni pergunta aqui pra gente se falarmos em 2 nomes como reforços, quem você gostaria de ter sendo viável, né? Obviamente. Sendo viável? Difícil, né? Hoje em dia no Brasil, porque com a especulação do mercado financeiro, do mercado da bola internacional, é complicado, porque o que tem de bom tá lá fora, né? E o Nenê? Falaram do Nenê aqui, hein? Eu acho que o Nenê, o Nenê seria uma boa. O Nenê assim. pelo Neilton. Boa! Não é brincadeira, Porra, não é impossível, não é. Não, o Neilton é muito bom. Não é impossível. Neilton é muito bom, Vamos valorizar. Melhor ficar com mais jovem. Vamos valorizar o Neilton. Não, o São Paulo agora você tocou num ponto que, vamos pegar o caso do Nenê, seria uma boa. O São Paulo, quando vocês falaram no começo do programa a questão do planejamento, tem falhas gritantes no planejamento do São Paulo, que estão além do Rogério Ceni. O reserva para o camisa 10 é uma dessas falhas. E tem que ter um cara como o Nenê ali, porque se a gente ficar nessa dependência do Cueva, o Cueva também, tem hora que os caras até superestimam o Cueva. Mas será que eles não acharam que o Cícero faria esse papel? Não, pelo amor de Deus. Se o Rogério Ceni pensou isso daí, não, ele tá como louco, reserva, né? Não como titular. Não dá pra comparar o estilo de futebol do Nenê com Não o dá, Cueva realmente não com dá. o Cícero. Eu tô pondo lenha na E fogueira. outra coisa no planejamento, rapidamente, o São Paulo, a gente tem que registrar isso aqui, que o São Paulo, até pouco tempo atrás, nas 2 alas, nas 2 laterais, ele tinha 3 jogadores. E na hora que for contratar um quarto por empréstimo, na correria, que foi o Edmar, o Bruno machucou e o Edmar machucou no primeiro treino. O que era 3, que era para ficar 4, nós ficamos com 2. Agora, um time do tamanho de São Paulo com 2 laterais, isso é piada, né? Dureza. Dani, o Lucas Felipe aqui pergunta se você gostaria, de ver um sistema 4-4-2 um pouco mais equilibrado. Você acha que daria um pouco mais de solidez ao Cara, equipe? bastante gente perguntou de 4-4-2, de Gilberto e Prato junto. Para mim, isso é a última opção, não acho que funciona, já falamos disso até no programa passado. Um 4-4-2 com 2 meias e um atacante rápido, que faça a variação para o 4-2-3-1, eu acho que pode funcionar sim, mas eu preciso desse segundo meia, eu já não tenho no elenco. O Tomás é uma opção de banco, eu não acho que o Tomás veio para ser o segundo meia titular do São Paulo, não tem nem cabimento, então... Chegando, chegou o Nenê, um 4-4-2, faz sentido. Voltou o Kaká, um 4-4-2, faz sentido. Colocou o Tomás de titular absoluto, pra mim não faz sentido nenhum. O Nilmar, né, que voltou. Puta, cara, essa história Nilmar, é que em maio ele fica sem contrato, aí já Mas estão falando assim, de novo. chega, Eu não né? traria. Quanto tempo Já você não viu dispensou- um gol do Nilmar? Não, e ele já No fim dispensou do o São quadro eu vou Paulo. jogar FIFA Manager. Eu vou dar uma sugestão de FIFA Manager. ele De já FIFA maltratou Posso dar muito agora? São Paulo. Pode. Eu trocaria o Miranda, que brigou na Inter, e o Palácios pelo Rodrigo Caio, e a gente ainda recebe mais um dinheirinho. É justo. Nossa. Palácio tem 35 anos. Eu acho o Palácio Miranda muito tem bom. 32 anos. Eu trocaria os dois pelo Rodrigo Caio, mais 5 milhões de euros. Caio pra Pra diretoria. gente. Caio na diretoria. Deixa eu brincar de FIFA Manager. Sim. Palácios Eu pra gosto do meia, Palácio. Rodrigo Caio, o Miranda e 5 milhões pra nós. E essa coisa do Nilmar é impressionante como no futebol brasileiro, no imaginário coletivo, permeia não só com o São Paulo, mas todos os clubes, tem uns caras que ficam assim, Sempre, né? rondando o Mas não dá imaginário, mais, né, meu? E não dá não, mais. porra, mas daí O cara já fez chacota do São Paulo. Eu não Vai, daria por responde nada, só não. que a produção tá A produção está brigando. pressionando. Tá. Aqui eles perguntaram também sobre o que fazer com o Tricolor sem fazer jogar 17 dias. Assistir o Resenha Tricolor Muito e bem todos os pensado. outros episódios anteriores. Então, obrigado aqui você que participou. Respondeu Se uma inscreve, difícil, John. se inscreve aí, Manda manda essa essas pra mim da perguntas próxima. e estamos participando aí direto, galera. Obrigado. Não tenho que analisar taticamente, São Paulo não jogou, a gente não assiste treino, então vamos falar do elenco peça a peça e ver
quem sairia e aonde são as principais carências depois dessas saídas. Fica ou vai, é isso? É Fica a pergunta? ou vai? É tira o chapéu ou põe o chapéu? Pode ser, se você gosta do Raul Gil e o pessoal entender a Se você referência. assiste aos domingos, sei lá quando que vai ao Raul Você Gil. tira o chapéu para o goleiro deles, cara? Pergunta então. Você Sai. perguntou já? É. Olha, o Denis seria um que poderia ir na Mantém o lista de dispen- dispensa, não por tudo, mas é que a gente tá falando do Sidão, que acabou de chegar, não faz sentido mandar, o Renan, que hoje é o titular, e eu gosto do Lucas Perry. Eu não... Sim. E o contrato do Denis vence no final do ano. Eu acho que seria um acordo amigável e já libera. E só falar um pouco do negócio de dispensa, lembra que a gente falou naquele programa, que eu nem lembro o número, mas que, pô, não vai dispensar porque tem valor para trocar sim. no mercado, vender, fazer business, não, dispensar não existe Não, no tentar São Paulo. fazer grana. Tem que fazer alguma lógico, coisa, trocar né? por caixa. Gatorade. Exato, Se qualquer alguém coisa. souber legendar em mandarim, coloca um monte de elogio ao Denis aqui. Vai que Porque eu acho que na China ele seria o principal goleiro. Não, do a Ucrânia campeonato também. chinês. Eu vi o Ucrânia gol de cola falta essa. que o Pato fez essa semana no Shandong. E, puto, goleiro horroroso. O Pato bateu no Não, meio do gol, o goleiro se embananou inteiro. Olha aí, o Denis O é Denis melhor. na nisso. China é o Gordon Banks. É, assim, seria né? Não vai. Posso colocar Denis, uma coisa do Denis, rapidinho? O cara ficou 7 anos na reserva do Rogério Ceni. Aí o destino é tão cruel com ele que o Rogério Ceni não saía por nada, jogava até machucado. Quando o cara ele teve um ano para jogar, para provar o seu valor, ele não foi bem. Não foi Sabe? bem. Sem sacanagem, Não sem foi, pegação não foi. no pé, porque Todos de acordo. Aí Bom. a questão é o seguinte, ele é tão zicado que o Rogério Ceni, numa situação inimaginável, volta pro São Paulo como técnico e coloca ele no banco de novo. Eu acho Mas deu chance pra ele. não, Ele se atrapalhou no clássico. deu Ele se chance. atrapalhou. Agora eu falo pra vocês, qualquer um aqui, qualquer um que esteja assistindo aí, você não ficaria 7 anos numa empresa aceitando uma situação absurda dessa daí. Então assim, o E cara... no seu momento, o cara te volta na mesma... sai fora, eu ia sair. O cara, eu ia sair. o cara é jogador Acaba profissional, o clima, meu, o cara tem uma carreira curta. Então é o seguinte, qualquer um que tem vontade de vencer, você não vai aceitar isso daí. Então se eu fosse o Denis, eu mesmo já teria pedido boné há O muito famoso tempo. vai ser feliz, Vai né? ser feliz. Então, Denis foi ser feliz. Então, Vai pro ele jogo. foi ser feliz. Sidão. O Sidão. Ah, não, precisa manter o Sidão. É muito cedo para dispensar, apesar de achar apenas para compor elenco. Concordo. Renan. Cara, eu acho que o goleiro do São Paulo, para ser curto e grosso, tem que ser Renan e mais um cara renomado, entendeu? Aí e o Lucas Perry para compor. Sabe, Sidão não tá à altura do São Paulo. Minha opinião, Com todo é. respeito, mas o cara, como muitos, não sou eu que tô falando, muitos falam, o primeiro goleiro tem que saber jogar com a mão, depois com o pé. Então o Renan fica. Renan fica, mas contrataria um cara um fera aí. Mas na nossa opinião, nesse momento, Renan, Sidão e Lucas Perry, e o Denis pegou a moto e foi embora. Tá bom. Daí, lateral. Bruno. Eu acho que o Bruno pode ficar pro brasileiro. Acho que é um lateral com uma defesa bem postada, é um lateral que apoia bem o ataque, precisa desenvolver a recomposição, mas não vejo peças no Brasil muito melhores que o Bruno para Também. Buffarini. O lateral direito do Flamengo é o Pará. Pará. O único que a gente pode falar é o Marcos Rocha, que é um bom jogador e tá bom. E só, Os outros porque não se mesmo no sobressaem. porco é o Jean, o outro é a Tammy Gretchen. Não é que tem uns caras muito melhores, não. O Fagner. Não é que tem muitos melhores por aí. O Zeca, talvez, mas Caiu o Bruno também. fica. O Bruno fica. O Bruno fica. Bufarini, Caião. Fica. Por enquanto. Foguete já tá emprestado, né? Tá. O Buffarini fica até o final do ano. Cara, Mas, eu vou falar, o Buffarini, se tivesse uma proposta do mercado sul-americano que deve valorizar muito, eu tentaria uma troca e tal, mas ele não me incomoda no elenco. Não, eu não gosto me incomoda dele, também. mas eu pegar vi- um camisa 10 de um time da Colômbia aí, por que não? Eu vi várias partidas, assim, vários vídeos sobre do Buffarini na campanha que ele foi com o Balsa, campeão da Libertadores. Cara, o cara jogava demais. Jogava Não, muita não bola, é né? possível, Jogava o muita cara bola. desenvolveu. Por isso. Tipo assim, então, assim, eu insistiria mais Também. um pouco. Jogava muita bola. Boa. Você tem, não é lances isolados. O que eu acho você vê sacanagem é jogos colocar ele na ofensivos. esquerda, né? Impressionante aí. Na esquerda é sem condições. Lucão. Lucão, cara, pô. Entramos na zaga. Nossa, meu, acho que eu emprestaria. Eu emprestaria por um ano e
e apostaria na volta dele um pouco mais maduro. Empréstimo. Douglas. Douglas? É. Cara, não, ele jogou aquela partida, acho que contra o Audax, né? Ele jogou contra o Audax e Palmeiras, acho. Foram 2 derrotas. Ele jogou Palmeiras mal as duas. Santo André e Santo André. Mas não dá pra falar que o cara não presta, entendeu? Que não serve, né? O cara não serve pro... Acho que daria mais tempo. Tá bom? Fica. Michael, fica, óbvio. Lugano. Fica. Até o final do ano, com festa de despedida, Também, arrecada sim, e mesma coisa. obrigado por Que nem tudo. tá agora, exatamente. Breno. O Breno fica. É opinião pessoal, tá? A galera vai massacrar, mas fica. Eu não deixaria o Breno. Eu quero ver ele jogar ainda com uma sequência. Rodrigo Caio. Cara, é o seguinte, o Rodrigo Caio, eu sei que eu vou ser apedrejado agora, mas o Rodrigo Caio, ele não é esse super craque que todo mundo coloca. Ele é um bom jogador, de bom para muito bom. A questão é o seguinte, se aparecer uma proposta aí de 40, 50 milhões, como teve 200, eu venderia também. Porque o São Paulo precisa de caixa para contratar 2, 3 jogadores bons, cara. Porque o São Paulo tem um monte de intermediário para ruim, entendeu? E ele tá se desgastando um pouquinho no São Paulo. Tem que tomar cuidado com isso aí. Não podemos desvalorizar o patrimônio. Com certeza. O que a gente tá falando é de emprestar o Lucão. Eu tenho 5 zagueiros pro elenco. Douglas, Maicon, Lugano, Breno e Rodrigo Caio. Vai sobrar pro Breno e pro Douglas, né, nessa história. Breno e Douglas estão com a cabeça a perigo, né? Num elenco pequeno. Eu não manteria o Breno, pelo que eu vi no primeiro semestre. O Júnior Tavares. Porra. Quem é você? Pra mim é uma das principais coisas do ano. E daí tem o Edmar aqui, que não tem nem o botão dele ainda, mas acabou de chegar, não sei nem se é bom ou se é ruim. Mas a gente tá falando que eu tenho 2 opções. O que foi? Nada, porque tá acabando o tempo, faltam 38. Não, mas elenco. Pô, produção, segura, não vou falar mais. 2 laterais, 2 de cada lado, e daí dá pra pôr um moleque da base pra ser uma terceira opção de repente. Daí entra na volância. João Schmidt tá fora, já certo? foi. Adeus. Cícero. Quem que era a vez? É o Caio. Minha vez. O Caio. Cícero tem que ficar, é o homem de confiança do Rogério. Concordo. Pode ser útil. Tá 3 meses no time, porra. Não, pode ser útil. Em Campeonato Brasileiro, ele é bom em pontos corridos. Ele faz gol de cabeça. uns 3 gols contra o Fluminense fora, contra o Sport na Ilha do Retiro. Ele decide uns jogos assim. E não se machuca. No Cartola, muito, né? em jogo fácil, ele vai bem. Se machuca pouco. Araruna. Fica, óbvio, aposta. Belo moleque, jogador muito bom. Wellington. Cara, é uma judiação, mas não dá mais. É o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Eu vi São esse Paulo. cara, a gente tem certeza. Esse a gente todos aqui, Da história. Da história. Desse elenco. Desse elenco. todos aqui vimos esse cara jogar muito, assim, ajeitar o meio de campo. Então. 2012 ele foi super bem. O tempo passou. Wesley, pra mim não. Acho que pelo salário, ocupa, não é um problema pro elenco, mas ele ocupa a figura de um jogador protagonista, caro e chave, sendo um reserva mais ou menos que vai bem em alguns jogos decisivos, mas custo-benefício é horroroso. Não vai. Não dá, esse cara. Thiago. Fica. Jusilei. Fica. Contrata, né? Contrata. Fica Investe, contrata. Então, tirando o Wellington, o João Schmidt e o Wesley, a gente fica com 4 opções de volante. Cícero, o Araruna, o Thiago e o Jusilei. Tá bom. Né? Pra mim falta um primeiro volante. Pra mim falta o Pra mim primeiro também. volante também. Eu gastaria Mas- meu dinheiro num... Então, aí já são os Já seria. reforços, sim. Vamos deixar a contratação para a última rodada, mas eu tô com você nessa. Daí entrando meias. Lucas Fernandes. Sou eu? Eu, Não, você, Ricardo. Ricardo. Tem que... O moleque tá voltando da contusão, ficou quase um ano parado, jogou a jovem. primeira rodada do Brasileirão e contundiu. Exato. Tem que dar tempo ao tempo. E ele não é camisa 10, ele mesmo fala que ele jogaria na 8, antiga 8 ali. É. Tem que dar tempo pra ele. Segundo meia, né? Tomás. Eu, você. ok, acabou de chegar, compor Cara, elenco, reserva. O Shailon. Falei já sobre isso. Eu deixaria ele aí. Eu boto fé no moleque, mas se tiver uma proposta de empréstimo pra ganhar experiência, né? Tudo bem. Eu vejo com bons olhos o empréstimo igual foi o Hernani, sabe? Vai, ganha experiência, joga, Até pega porque ritmo de ele jogo. e o Lucas tal. Fernandes vão brigar Vão brigar mais pela ou menos mesma pela mesma posição, vaga. sabe? Por isso que o empréstimo pode ser sadio, mas eu boto Jamais fé nesse moleque. venderia, mas o empréstimo para voltar pro Paulista do ano que vem melhor, eu emprestaria sim.
Cueva. Fica, tudo. Vai ser polêmico. Wellington nem. Pelo amor de Deus, agora é... Eu vou falar uma coisa pra Bomba. você. Não, é bomba. Pô, não Polêmica, tem exclamação, né? Eu falei, cara, esse... olha, tava faltando. esse, Eu sabia assim, que tava a faltando. corneta. esse Wellington nem ele tá quase que entrando naquele mundo imaginário que tem Nilmar e outros que ficam rondando os clubes brasileiros. Cara, ele não demonstrou nada, nada pro São Paulo, tem que ser justo, tem que falar desse momento. E ele contundiu, desfalcou o time. E tudo bem, a aposta é válida, foi pelo nome, porque quem falar que estava acompanhando o campeonato ucraniano tá mentindo, entendeu? Ninguém é tão fanático a esse ponto. Então é o seguinte, cara, tem coisa que, tudo bem, vale como aposta, mas não tem que. O São Paulo tem que ter um momento de parar e falar, não deu certo. Se o tema desse ano é reconstrução, a gente tem que começar a encarar de frente os problemas que surgem. E aí, fica ou vai? O Wellington nem vai. Vai. O Luiz Araújo fica, vai oscilar, 19 anos, não vai ser um cara constante, mas tem que ser trabalhado porque tem potencial. Eu venderia. Aquela proposta de A 10 proposta do milhões. começo é que eu acho que ela não volta. Perdemos, né? O Eu Cavalo acho que ela passou não selado passou. e aí perdeu. Tá bom. Vai Chaves. ser tipo Dodô. É justo. Chaves. Olha, eu não trocaria pelo Centurion de jeito nenhum. Eu faria dinheiro com o Centurion. Se essas coisas estiverem atreladas, tchau, Chaves. Mas eu gosto dele no elenco, mas não... Mas você compraria? Então, não. Então vai acabar o empréstimo, vai. você não compraria? É isso. Não é aí que eu gastaria o dinheiro. Eu É. gastaria no primeiro volante, no Jusilei, em mais um cara. Sem dúvida. Concordo contigo. Gilberto. Gilberto fica. Renova. Renova, Renova. Cara de grupo, faz gol, putz, Segue tem a o Caio. consciência. E o Resenha também. Ele segue o Resenha também? Boa, É. curtiu. Esse daí só uma coisa, eu assumo aqui que eu detonava, entre aspas. Detonou, ele, eu lembro. e- Chicago Fire, eu lembro. Mas, aqui, ó, eu lembro. mas esse cara queimou a língua. Todo muita mundo, gente, todo mundo, todo mundo, todo cara. mundo. Ele- Agora vai ser legal. Faz gol pra caramba. Você pode queimar a língua de novo, você pode mandar embora de uma vez por todas. Tananã. Neilton. Nem Hilton, né? Nem Hilton. Ah, cara, Neilton, assim, é uma pena, né, cara? As coisas que a gente fala aqui não é nada pessoal, não É é... avaliação do futebol Avaliação do do cara. momento, cara. Exatamente. Assim, o que dá nojo no Neilton é o seguinte, dá vontade de dar um tapa na orelha dele e falar, meu, pelo amor de Deus, Ele demonstra... acha que é o Neymar com futebol É, do... exatamente. Melhor ou pior que o do Rogério? Jonathan Cafu. Ele é melhor ou pior que o Rogério? Exatamente, amigo do esporte? exatamente. Muito pior. Ele é muito pior. nítido. Muito pior. Tudo a mesma merda. Pra mim, dentro do esperado. Não, Nem eu pior, já sabia. ele- Eu acho que o Wellington nem Ó, parecido eu com já o Osvaldo. sabia. Parecido. O Wellington nem é tipo Acho que Osvaldo. o que ele tá fazendo mal é pra ele mesmo, né? É. Assim, além de fazer mal pro São Paulo, Vai pra Vai Ucrânia. pro Ceará, tá ligado? Aí tem Vai o pra Prato. Serrei no Ceará. Ah, talvez fique, Não, né? Prato, Morato e Marcinho, certo? Então quando a gente olha o elenco, 3 goleiros. Hã? Nada. Pode conclui. me cutucar, vai É, demorar conclui um pouco logo, mais e é assim, porque é elenco, não é. Ó. As pessoas gostam de Assiste ver. até o final, viu? Depois você adianta, aí a gente perde audiência Para, no deixa YouTube o e ele não cagou. sabe por quê. Por favor, fique até o final. As pessoas gostam disso, elas gostam de discutir isso. Né? Vocês gostam do Dani? Escreve aqui, ó. Escreve. Vamos ver quem tá certo. Não é de mim. Ó. As pessoas gostam de Manda o discutir coração. elenco. Se Eu- você vai, gosta, eu ou pouco me carinha fudendo brava se se gosta você de mim não ou não. gosta. Eu não quero fãzinho, eu acho uma merda. Eu gosto de mim, eu quero. Eu gosto de fã, né? Por favor. Voltando, a gente tem 2 laterais e um possível moleque nas 2 laterais. A gente tem 5 zagueiros, sendo que 2 não são unanimidades. Acabou. 4 volantes, 4 meias dentro da limpeza que a gente fez. 3 atacantes que estavam no elenco, mais os 2 que acabaram de chegar. Já é um elenco reduzido, por mais que a gente... E desequilibrado. Desequilibrado. Tem algumas posições a Você mais. pega lateral, você tem 2 A gente laterais. deixou 19 no elenco. Mas tem Acho mais que a três. gente exagerou. Tem o Edmar Ah. e mais o Morato e Marcinho. Tá bom, deixamos 22, mais 3 reforços 22, e é o que o Rogério É o que o Rogério precisa. Fechou. Onde estariam os reforços para fechar? Eu traria um zagueiro, um primeiro volante e um atacante. E um meia, desculpa. Zagueiro, primeiro volante e um meia. É. Eu faria isso, mas eu não traria um zagueiro mais, não. Só traria o volante, o meio e o atacante. Eu sei que o Rogério pediu um atacante. Eu Boa. não sei se eu traria um atacante. É. Pega mais uma cerveja, pessoal.
E a galera, né? E O que vocês? eles estão achando aí? Quem você tiraria do elenco agora? Quais são as suas apostas de contratação viáveis, sem maluquice de dinheiro? Escreve aqui que a gente quer saber. Obviamente, no dia do trabalho, a pauta do compromisso com a história só pode ser Muricy. Tricampeão brasileiro, campeão da Conmebol, campeão brasileiro em 1977. Puta, como ganhou títulos, como representa a nossa história. Muricy Ramalho, Ricardão. Cara, Muricy é um dos patrimônios do São Paulo. Frase feita, clichê, mas o que esse cara fez... Porque ele começou até nas categorias de base, né, do São Paulo. Então, E isso é uma coisa engraçada, que todo pai, avô fala, puta, como ele jogava no Dente de Leite. Quem acompanhava Dente de Leite? Não acompanha hoje, que tem internet. Sempre tem Não, ninguém acompanhava ele nada. não foi pra Copa de 78 por uma contusão. Contusão, né? Uma contusão. Ele jogava demais, e o cara conseguiu, assim, ele foi não tão ídolo assim quanto o Rogério Ceni, mas assim, como técnico ele também chegou muito próximo, Muito. assim, no todo do São Paulo. É Tele e Muricy. Tele E o com resto. certeza. Mesmo o Paulo Autuori, que tem um título mundial, não tá no nível Seja do com Muricy Ball ou não, o São Paulo engatou uma sequência ali de três títulos brasileiros em seguida, né? Tri-hexa único. Essa vai ser difícil, hein? Dani, o que você trouxe aí? igualar isso? Pô, não, qualquer coisa. Igualar. O mito vai começar esse ano. Não, eu acho que o Muricy, tem bastante gente que torce o nariz pro Muricy, mesmo com o Tri-Ex, né? Não tem? Tem não muita conheço. gente. Tem É? de tudo, né? Não, sim. Tem. Não, tem Mas bastante. Tem. Gente que torce o nariz pro Muricy. É. Os caras acham ele Os chato, caras são acham ele loucos, retraído. exato. Os caras são loucos. Exato, Você obrigado. Você ganha, assim, você pode Tudo, né? Como a gente falou do Rogério Ceni, a gente tem todo São Paulino pode questionar todo técnico que passa pelo São que é Paulo. teimoso, que só chuveirava, mas porra. Você não ganha 3 brasileiros seguidos não tendo alguma coisa pra oferecer. E com né, times mano? diferentes. Tem um monte de jogador que tava no primeiro que não tava no terceiro. Rodou coisa pra cacete. Não, e ó. vale lembrar que é o seguinte, acho que em 11 anos ele foi campeão durante 11 anos Estadual seguidos, em todos. Só não ganhou no São Paulo Inter, estadual. né? Ceará, não sei aonde, mas e assim, São Caetano, e assim foi. Náutico. É que é Não, ele conseguiu maravilhoso, ser campeão. maravilhoso Não, isso. Náutico Sus, ele conseguiu ser campeão Fluminense, né? Brasileiro. né? O cara, Não, assim, ganhou a Libertadores com Porque o Santos. todas Então- essas reações reforçam o que eu vou falar. Muricy não é um treinador de variação tática. Nunca foi. Muricy acerta a defesa. Muricy joga o time para ganhar por uma bola. Goste ou não, ele tem um título por ano basicamente na carreira. Então, assim, para todo mundo que esperneia, que vem nas nossas redes falar que eu não quero bom futebol, eu quero ser campeão, automaticamente se anula não gostar do Muricy. Né? Cara, Sim, Mas se você em- quiser mas ser em coerente... alguns momentos o Muricy jogou um puta futebol. Não, cara. Jogou. eu sei, Caio, Jogou. mas assim, é um 2006 puta futebol, ele jogou muito. é um futebol de travar o jogo, jogar Sim, 1-0. 1-0, não é um time que sufoca, não é um time que vai pra cima, não é, nunca foi. Tanto que quem fala de Muricy Ball é jogar por uma bola, é jogar taticamente. Rogério lançar, muito Luiz isso, sofrer a falta e o isso. Rogério Ou o fazer Jorge o gol. Wagner bater também. Quantas Porra. bolas saíram deste jogado do lançamento do Rogério Escoral, Vários. o Aloysio de pivô, ou do cruzamento do Jorge Wagner? Eram duas jogadas Não, mortais. traria os três ontem. Também. Jorge Wagner, a Luiz e o Rogério. Ontem. Esse é o ponto. Então, assim, pô, se você viu um time sendo montado e não foi da noite pro dia. 2004 foi um ano sofrido pra caramba, que a gente tinha uma Porra. sequência de 2003, sofrimento. 2003 né? já. Começou com o Rojas montando Não, o time. mas tô falando Não, assim, 2002, pô, aquela 99, história do 2000, 2001, brasileiro. 2002, 2003, Né? a gente não Brasileiro tava pro voando. Santos já, É. puta. 2004 começou um trabalho interessante com Crédito o Cuca. pro Cuca, 2005 o negócio engrenou. 2006, 2007, 2008 o Muricy deu consistência para isso.
consistência, 3 anos de trabalho, acertar e errar, testar jogador que não deu certo, 2006 troca. foi vice da Libertadores. Roubado! Exatamente. Os caras não gostam que eu fale que é roubado, eles querem que eu seja neutro, senão eu sou clubista. Mas foi roubado. Exato. É a velha história, no Brasil o segundo lugar não vale, mas você é o segundo melhor time da América. O cara Igual quer ver depois de ter 40 sido melhor, melhor, né? de debate sobre o São Paulo sem clubismo. Não. Mas Jones, se ferrar. um minuto de Muricy pra você. O que eu queria falar, na verdade, Muricy, é que eu fiquei muito feliz que ele conseguiu tomar a decisão de sair do futebol. Eu também. Num Pela sentido saúde assim, dele, da né? atuação do dia a dia do futebol. Uma coisa que assim, você vê que o cara, ele é tão diferenciado, que o cara vive tanto o futebol, que nem a gente aqui. O cara sofre, que nem a gente, o cara fica mal, o cara prejudica a saúde dele. Não só isso, obviamente, né? Acho que tem um Danone ali ou outro, mas, o cara gosta do negócio, ele fica estressado na beira do campo. Então, A vida do cara. graças a Deus que ele conseguiu, gostaria que ele estivesse lá no São Paulo e gostaria muito que ele atuasse nos bastidores do São Paulo. Eu colocaria junto ele nas com nomes. categorias de base. Eu também. Ele para ser o coordenador de Cutia. Pois é, alguma coisa com Raí. Você acha que vai aparecer moleque de cabelinho de Neymar, Não, com o Muricy não. ali, acabar... Não ia Muricy mesmo. Aí é cuidando da futebol categoria. raiz, né? Futebol raiz. Não sei se que isso- chute ia ser, né? Um chuteira A única laranja. coisa que eu fico preocupado é que você acha que ele não ia ficar estressado com esses moleques de chuteira laranja, Mas é o que cabelo de pica-pau? Ele ia voltar a ficar doente. Então, Deixa tem que tomar cuidado. comentando. Mas é um Tá bom, monstro. tá Obrigado ótimo. por tudo, Muricy. Valeu, Muricy. Obrigado por tudo. Aqui é trabalho. No Varal do Resenha de hoje, os patches dessa temporada. Então, não sei quem notou, mas nas camisas de jogo tinha o patch quartas de final, patch semifinal. É uma inovação desse ano. E aqui o patch da Sul-Americana, da camisa do Gilberto, que quem esperou o sorteio no programa de hoje, ele vai acontecer na terça-feira pelo próprio Instagram. Porque é dia do trabalho e a gente não E trabalha. a gente não trabalhou, a gente só veio gravar, não teve sorteio. Beleza? Valeu! O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que assistiu. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima semana. Eu gostaria de agradecer aqui o Ian, o vencedor da promoção do penúltimo programa. O cara teve mais de 100 likes no YouTube. O cara fez campanha, sei lá o que o cara fez. Não, veio tia Mas dele, o veio Ian tia. merece muito. Parabéns, ó. Era só pra você curtir. O cara fez rifa, fez perfil falso no Facebook. Pagou blogueiro. Obrigado aí por Valeu, participar, obrigado. a camisa é sua. Fiz campanha mesmo, fiz campanha pelo Resenha, o pessoal se empolgou um pouco, mas é isso aí. E pelo São Paulo a gente faz tudo, não tem essa. É isso aí. Boa, garoto. Cardão, quer mandar beijo, abraço, aperto de mão? Cara, Obrigado pela presença. A casa é sua, volte Onde o sempre. pessoal te encontra, Eu que onde que lê, agradeço. você escreve. Rodrigo, Caio, Daniel, muito legal o programa, porque é uma coisa que o papo desenvolve naturalmente, a gente não tem nada pré-programado, isso que é bacana. E os caras são, como você assiste aí, os caras pessoalmente são desse jeito mesmo. E O único mascarado é o Dani, né? não tem nenhum Neilton aqui. Entendeu? Então é muito legal. E convidar o pessoal para. Eu escrevo tem um blog no Lance, que é o Crônicas do Morumbi. Mas acima de tudo, assista o Resenha Tricolor. Tamo junto. Tamo junto e. Ó, o endereço do blog do Lance é no lancenet.com.br, é lancenet.com. É porque é blogs. Entra lá no menu, blogs, Crônicas do Morumbi. É Boa. isso. E o beijo e abraço, tem alguém especial Pô, mandar um aí? beijo pra Lara, pra Karina, minha esposa, minha Pode filha. jogar. Pode jogar. Olha, continua. Um beijo pra Lara, pra minha filha, pra Karina. E além do beijo, desejar que o Rogério Ceni dê um jeito nesse São Paulo, né? Ó, eu já ia esquecendo, a produção lembrou o kit Farma Ervas aqui pro nosso convidado especial. Vai dormir cheiroso hoje. Obrigado. Sorte da Farma Karina Ervas, aí. reserva tricolor, reserva tricolor. Tô colocando vocês no banco já. Deixa aqui. Sorte da Karina, né? Jones. Tá muito bom. Um abraço aí pro Brunão Camargo, que acompanha sempre a gente, pra Xi também, que São Paulina, como nós todos aqui, o pessoal fanático, e o pessoal lá da Filadélfia que mandou um abraço, eles reconhecem a camisa como qualquer lugar do mundo. Obrigado, gente. Mais reconhecida do mundo. Do mundo. Dani, Milhares. Vamos lá, o pessoal que interage no Instagram,
J. Rodrigo 07, o Luan Henrique ganhou a promoção que eu fiz ontem, Dudu Tricolor, Rafael Dias, Dematrone, Cleiton de Paula, todo mundo que entra lá no meu Instagram para conversar sobre camisa. E infelizmente eu não vendo nenhuma camisa. O Resenha Tricolor vai chegar no final. Obrigado, até a próxima semana. Beijo do Magro, valeu! E estamos participando aí direto, galera. Obrigada. Obrigada? Obrigado. Obrigado. Nossa! Esse aqui é... Edita.